Graça e paz, queridos. Estou muito feliz de poder servir a igreja nessa noite. O pastor me convocou, né? E a gente tem que se colocar pronto. Amém? Queridos, a manhã de hoje foi uma manhã muito tremenda, uma manhã forte na presença de Deus, um mover do Senhor entre nós. E eu creio que o Senhor tem, falado conosco, amém? Creio que o Senhor tem nos levado a um nível a mais e não é à toa que o Moriá está aí, chegando. E obrigado, Robson. Deus abençoe. E não é à toa que o Moriá está vindo aí, queridos, e é muito importante eu, você, como igreja, nos mantermos na posição, amém? E quando o pastor me convocou para ministrar hoje à noite, eu falei, Jesus, e aí, vamos lá, uma palavra aí que eu não tenho nada, mas o Senhor, queridos, ministrou ao meu coração nessa manhã muito forte sobre uma igreja funcional, amém? E é sobre isso que eu quero trazer nessa noite. Queridos, a palavra se encontra no livro de Efésios, carta de Paulo ao povo de Efésios, no capítulo 4, um texto muito conhecido, mas que é algo da parte do Senhor, amém? Para essa noite, para mim e para você, em nome de Jesus. Efésios 4, a partir do 4. Nós vamos ler o 4 e depois eu vou pular para o 11, amém? Que diz assim: há um só corpo e um só espírito, da mesma forma que a esperança para a qual foste chamados é uma só. E aqui no 11 diz que assim ele designou alguns para apóstolos, outro para profetas, outro para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Amém? Queridos, aqui é o texto base, amém? Mas ao longo da ministração eu irei perpassar para alguns outros textos, mas que irei discorrendo, Amém. Queridos, podem se assentar, viu? Queridos, hoje pela manhã, antes de virmos para EBD, nós conversávamos sobre a respeito da organização de Deus, Acho que eu, Carol e Tiazinha estávamos conversando hoje de manhã sobre como o Senhor ele é organizado em tudo que Ele faz. Se formos ler a Bíblia, podemos perceber a organização de Deus em mínimos detalhes. A arca de Noé, o Senhor institui a Noé a arca e Ele dá para Noé instruções e que comprova a organização de Deus. Se vamos ver também o tabernáculo lá no deserto para o povo de Israel, o Senhor manda a Moisés toda a instrução de medidas, de utensílios para a construção do tabernáculo. Não somente a isso, o templo de Deus também é mais uma manifestação da organização de Deus. E Deus é um Deus organizado, é um Deus de detalhes, é um Deus que gosta de ordem, Deus é um Deus ordeiro, Carol? E queridos, consoante a isso, a igreja de Deus também é organizada, ou deve ser organizada, amém? E por sermos pertencentes a um Deus organizado, a igreja como um corpo, somos também organizados, amém? E queridos, toda a instrução de Deus para a igreja está aqui na palavra, amém? A Bíblia não contém, a Bíblia é a palavra de Deus, e tudo o que precisamos está aqui na palavra, E como igreja, como corpo de Cristo, também precisamos refletir acerca dessa organização e atuarmos e trabalharmos em prol dessa organização como corpo de Cristo, amém? E queridos, hoje eu trago uma mensagem ao seu coração como um incentivo para encorajar o seu coração, a mim e a você, a estarmos, a estarmos dispostos a servir e a funcionar no reino, amém? Queridos, não se enganem, a igreja de Deus, ela precisa funcionar, e a igreja de Deus não funciona só com o pastor, não só com os líderes. Eu e você precisamos estar dispostos ao serviço, precisamos estar dispostos a
trabalhar em prol do reino para que o reino de Deus avance. Deus quer fazer, Ele quer fazer em mim e em você, mas Ele precisa achar em nós um coração disposto para que Ele entre e opere. Amém? E queridos, Deus institui aqui, através de Paulo, os 5 ministérios. Amém? Eu não vou entrar em detalhes, acho que a gente já aprendeu muito sobre isso aqui em escolas bíblicas. É algo que a gente tem sempre perpassado para ensinar a igreja acerca dos 5 ministérios, como a igreja atua, né, acerca daquela, sempre há aquela ilustração, né, de que Deus toca através dos 5 dedos, né, os 5 ministérios, há essa alusão. E queridos, não se enganem, os 5 ministérios de Deus é para nós, é para mim, é para você. E eu não me prendo apenas aos 5 ministérios, mas eu também trago um encorajamento ao serviço. Não apenas nos ministérios pastorais, de mestres, de apóstolos, de profecia, mas sim de funcionar no reino, de ser uma peça nessa engrenagem que é o reino de Deus. Amém? Queridos, nós somos um corpo, amém? E estamos ligados à cabeça, que é Cristo. Cristo é o cabeça e dele provém todo o poder e toda a graça para nós. E como igreja, nós precisamos funcionar como um corpo. Um corpo, ele tem órgãos, ele tem particularidades que, num conjunto, promove, né, possibilita que o corpo funcione bem. E se um órgão ou se uma engrenagem não funcionar bem, o corpo vai mal. É muito corriqueiro no corpo humano a gente poder perceber que se algum órgão está com falha, seja os rins, por exemplo, todo o corpo é comprometido e todo o corpo sente. E não há melhor ou pior no corpo de Cristo. Acho que a gente deve quebrar esse paradigma de que há uma hierarquia espiritual, sabe? E seja lá a mão ou o pé, tem uma função, e essa função deve ser desempenhada para que o corpo funcione bem. E queridos, hoje eu trago esse encorajamento de que eu e vocês saiamos daqui com essa mentalidade de que precisamos funcionar, de que precisamos servir a casa do Senhor. E o Senhor só quer de nós a disposição, o Senhor só quer de nós um coração disposto ao serviço dEle, né? Deus quer fazer, Deus quer levar boas novas a um nível a mais, amém? Você crê nisso? E queridos, isso depende de mim e de você. Deus quer fazer, amém? E eu creio muito nisso, eu creio piamente na vontade do Senhor de fazer em nosso meio coisas grandes. Mas que para isso aconteça, precisamos tomar uma posição. Amém? E queridos, lá em Coríntios 12, 18, diz que Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. E o Senhor dispôs cada particularidade. E eu não sei se você já se perguntou a isso, ou já me fez essas perguntas, né? De que, poxa, por que eu sou assim? Por que eu penso assim? Por que eu sou desse jeito? Por que eu falo desse jeito? Enfim, são perguntas que muitas vezes a gente faz, né, para nós mesmos e que refletem o propósito de Deus. Amém? Não se enganem, o Senhor tem um plano para você no corpo dele. Há um lugar para você de funcionamento no corpo de Cristo. Amém? E quando entendemos isso em Deus, quando entendemos em nossos corações para que o Senhor tem nos chamado, a gente começa a fluir nisso, a gente começa a trilhar nesse caminho de preparo. E não vai ser da noite para o dia que as coisas vão acontecer, mas que existem uns processos que devem ser respeitados e seguidos. Amém? Sabe, quando o Senhor chama Moisés vai para o deserto e ali ele é ensinado primeiramente a retirar tudo o que havia no Egito dele. É muito engraçado percebermos, lendo a Bíblia, que Moisés era um príncipe do Egito. Ele estava ali na pompa, na nobreza egípcia. E o Senhor o chama e ele passa por um processo de desconstrução, né, de anonimato, até que se cumpre aquele tempo e Moisés vai para o Egito. E ali Deus usa ele para retirar o povo de lá, para ser um libertador. Então, queridos, não menospreze a sua posição no corpo de Deus. É muito forte isso, porque é muito fácil para o corpo, para nós como humanos, como meramente homens e mulheres falhos, nós menosprezarmos o que o Senhor tem para nós.
nós acharmos que não é para nós, que nós não somos capazes. E isso deve ser quebrado, esse bloqueio, né? Porque o Senhor, muitas vezes, o que o Senhor quer fazer não flui, porque existem bloqueios em meu e no seu coração que impedem o mover e o agir de Deus. E muito falado sobre isso nessa manhã, e mais uma vez eu afirmo e creio que o Senhor tem trazido a nós, como igreja, essa mentalidade de que bloqueios não podem existir para o fluir de Deus. E o que Deus quer fazer em nosso meio não pode se deparar com bloqueios no meu e no seu coração. Amém? E, queridos, o reino de Deus, ele é organizado, assim como o Senhor é organizado, o seu reino, a sua igreja também é organizada, e tudo funciona e tudo coopera para o avanço do reino de Deus. E para as boas obras acontecerem, os trabalhadores são necessários, né? Lucas 10:2, em um versículo muito conhecido e muito aplicado em muitas de missões, que os campos estão cheios, mas faltam os trabalhadores. E ao longo toda a minha vida cristã, eu sempre vi usando esses versículos, aplicando a missões, né? E que precisa de missionários, e amém, precisam realmente. Mas que eu não me prendo somente a esse contexto, apenas a essa análise missionária de que a colheita está pronta, mas faltam os trabalhadores para ceifar, para poder cuidar e arar a terra. Mas que para que isso aconteça é necessário pessoas comprometidas e pessoas e trabalhadores para desempenhar as suas funções, seja elas quais forem. E tudo isso, queridos, para a obra avançar, para que o Senhor manifeste o seu poder, é necessário trabalhadores compromissados. E eu destaco essa palavra de compromisso, porque o compromisso é algo fundamental. Eu já ouvi muitas vezes de que, poxa, se você quer desempenhar uma função na igreja, seja de liderança ou de apenas uma função subordinada, entre aspas, é necessário compromisso. É necessário que você se comprometa com a sua função, que você a desempenhe com excelência. E, queridos, para que a igreja de Deus avance, para que possamos avançar em como povo de Deus, é necessário de mim e de você compromisso. Compromisso com o que o Senhor nos concedeu, o que o Senhor tem confiado a nós. Amém, queridos? E o compromisso de Deus, o Senhor quer de nós esse compromisso, o Senhor requer de nós compromisso. E se eu e você quer sair daqui com essa mentalidade de funcionamento no reino, o compromisso é uma chave fundamental para que as coisas fluam em nosso meio. Amém? E, queridos, o zelo pelo serviço, esse cuidado, esse compromisso, né, é muito ligado ao sacerdócio, né? Lá em 1 Pedro 2:9, um versículo muito conhecido, lá Pedro fala que nós somos uma geração eleita, um sacerdócio real. E um sacerdócio real significa que somos um reino de sacerdotes. E o plano de Deus, desde o início, foi que Israel fosse um reino sacerdotal. Em dado momento ali, Israel, quando Moisés sobe ao monte e o Senhor dá ali a ele os mandamentos, o povo peca. Lá, né, o povo influencia Arão, e Arão concorda, e é construído um bezerro de ouro. E Deus avisa a Moisés, e Moisés já desce enfurecidamente ali, no meio do povo, e ele quebra as tábuas, ele joga o bezerro de ouro no chão, transforma em pó, faz com que o povo beba aquele pó com água o ouro, né, do bezerro de ouro. Mas eu destaco aqui, queridos, esse sacerdócio real, a vontade de Deus que sejamos o reino de sacerdotes, que eu e você sejamos sacerdotes onde quer que a gente esteja. E, queridos, como os sacerdotes ali, nós temos um compromisso com a obra e o ministério de Deus que Ele confiou a nós. E esse zelo, queridos, esse compromisso, ele é muito, muito forte quando olhamos ali em Êxodo 32:26, nesse mesmo contexto do bezerro de ouro. E o Senhor fala que, e Moisés, se põe ao pé do arraial, e ele diz que quem for do Senhor vem até mim. E ali, se você, é algo bem despercebível, mas que se você perceber ali, toda a tribo de Levi chegou até Moisés. E é muito forte, isso mexe muito comigo, em ver como a tribo de Levi, naquele momento ali, foi instituída no sacerdócio.
por causa do zelo deles, por causa do cuidado deles, pelo zelo, pela presença de Deus ali, o Senhor institui a tribo de Levi no ministério sacerdotal. E queridos, eu não vou entrar em detalhes, as regras para o sacerdócio são imensas. Se formos ler ali em Levítico, existiam todo um ritual, né, para que os sacerdotes pudessem ser consagrados, pudessem desempenhar as funções no reino. Mas eu destaco aqui, queridos, mais uma vez que a tribo de Levi, naquele dia, passou a espada muitos israelitas. Era o próprio povo dele, mas por zelo, por compromisso pela presença do Senhor, eles obedeceram a ordem e ali começa uma tribo sacerdotal. Eles foram separados para aquilo. E se formos ver na Bíblia, a tribo de Levi não tinha uma parte na terra, porque a herança deles era o Senhor. A tribo de Levi, separada para desempenhar funções sacerdotais na igreja, naquele contexto ali de povo hebreu, eles foram separados para essa obra do ministério. E eu destaco, queridos, o zelo que eles tiveram e o cuidado deles pela presença do Senhor. Queridos, esse zelo, esse cuidado deve estar presente no meu e no seu coração, porque o Senhor requer de nós esse zelo. E não se engane, quanto maior o nível de graça que o Senhor tem para nós, maior é o nível de cobrança também. Se o Senhor quer nos levar a um nível acima como igreja, nós precisamos estar prontos para estarmos nesse nível, porque quanto mais você sobe o nível, mais dificulta. E eu não quero que você leve isso como meu Deus vai apertar mais, vai ficar mais difícil. Não, mas que mas que o Senhor, o nível de cobrança, o nível de entrega deverá ser maior para mim e para você, nós como igreja de Deus, né? Então, queridos, nesse mesmo contexto de 1 Pedro 2,9, onde Pedro fala que somos um reino de sacerdotes, que fomos separados para essa obra do ministério, para sermos sacerdotes aqui na terra, uma geração eleita, para proclamar as grandezas daquele que nos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Queridos, isso é muito forte, porque quando analisamos esse contexto de sacerdócio, quando analisamos o que o Senhor quer de nós enquanto povo sacerdotal, é algo extremamente comovente, eu diria, porque isso vai requerer de nós muitas renúncias. O Senhor vai querer de nós muitos sacrifícios, né? E não importa se nós nos achegarmos a Ele com o nosso Isaac na mão, né? Mais importante é a entrega que nós estaremos dispostos a fazer. Queridos, não entendam como o serviço como algo pesado, como algo enfadonho, porque muitas vezes o ministério ou o serviço ele vai requerer de nós renúncias, vai requerer de nós sonhos talvez mortificados, vai requerer de nós planos cancelados, mas que nós possamos nos prendermos e nos atermos a Deus, porque Ele sabe todas as coisas. E eu creio muito que se Ele quer nos levar a esse nível, nós faremos muitas renúncias, muitos sacrifícios, mas que valerá a pena. E queridos, o que diferencia as pessoas que irão fluir ou não será a disposição, a entrega, a coragem e o nível de intimidade de relação com Deus. Sabe, queridos, não se enganem. Haverão pessoas que não irão fluir, que não irão funcionar e que nem irão querer isso. Mas se eu e vocês sair aqui nessa noite com o nosso coração disposto a nos entregarmos, a nos permitir ser usados por Deus, funcionar no reino, né? Eu não sei onde você vai funcionar, eu não posso te dizer isso. O pastor não vai poder dizer, mas eu tenho certeza que no secreto as coisas são respondidas. É no secreto que o Senhor fala, é no secreto que o Senhor manifesta a sua glória.
E tudo que nós fazemos aqui é só uma consequência do secreto com Deus. Cara, a palavra que mexeu muito ao meu coração, que falou muito comigo nessa manhã, foi que você não pode vir para cá para se encher. Você tem que vir para cá para transbordar apenas. Você se enche em casa, no seu secreto. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora com teu pai em secreto. Essa é uma regra, talvez um chavão dito pelos mais velhos, mas que funciona. E eu posso testificar disso. Pessoas podem testificar de que é no secreto que o Senhor fala, é no secreto que nós crescemos, é no secreto que o Senhor manifesta o seu poder, é no secreto que o Senhor nos muda, é no secreto onde o medo se esvai, é no secreto onde nós somos fortalecidos pelo Espírito de Deus. E queridos, mais uma vez, se o Senhor tem se o Senhor tem desejado nos levar a esse nível de entrega, a esse nível de compromisso, a esse nível de avanço no reino, não podemos negligenciar as funções básicas do crente. Eu aprendi isso desde pequeno, que o jejum, a palavra e a oração são fundamentais para a manutenção da nossa relação com Deus. Uma vida com Deus perpassa por essa manutenção constante, e nós precisamos aplicar isso nas nossas vidas. E, poxa, eu falo de mim mesmo, a rotina é muito cansativa, são vários percalços na nossa vida, vários problemas que acontecem no nosso dia a dia, que às vezes tentam roubar de nós esse tempo, esse cuidado, essa preferência pelo secreto com Deus, mas que ele não pode ser negligenciado. É fundamental para nós, enquanto igreja, nós termos isso muito claro em nossa mente e trilharmos sobre isso, e trilharmos sobre essa palavra de compromisso e de entrega. E, queridos, eu voltando para o contexto do ministério, do serviço, há momentos que nós precisaremos em desistir. Eu não temo em dizer que provavelmente os da fé, eles tiveram medo, eles temeram ao Senhor, eles tiveram medo, eles eram humanos, mas queridos, eles não desistiram. E o ministério, o serviço, ele vai requerer de nós entrega, ele vai requerer de nós esse compromisso, mas o galardão, a recompensa está nele. Apocalipse 22:12 diz que: eis que venho sem demora e trago comigo o galardão que tenho para premiar a cada um segundo as suas obras. Queridos, não esperem da liderança, não esperem do pastor uma recompensa, não espere bajulação, não espere que as pessoas vão te agradecer, vão ser gratas a você por alguma coisa, por alguma palavra de bênção, por alguma coisa que você fez. Não espere disso, porque as pessoas são ingratas. Mas quem nos chamou, quem tem nos conduzido a esse novo nível, a esse novo patamar, a esse próximo nível é Deus. E o nosso galardão está nele. Não está na liderança, não está no pastor, não está em mim, nem no seu irmão aí do seu lado, está no Senhor. E Ele afirma que eis que venho sem demora, e Ele traz com Ele mesmo o galardão, a recompensa para aqueles que não desistiram, para aqueles que se manteram fiéis, para aqueles que tiveram zelo e compromisso e ousaram funcionar no reino, ousaram ser uma pecinha na engrenagem que é esse imenso reino de Deus. E queridos, o reino avança, o reino de Deus não para, ele está em movimento. Não se engane, Deus não está parado, Deus está fazendo. E a multiforme graça de Deus, ela é incrível, e o Senhor se manifesta de várias formas, e não cabe a mim e a você tentar entender, mas apenas nos dispormos a permanecermos firmes em Deus, a nos dispormos a servir com alegria, com ânimo, a servirmos ao Senhor com alegria e depositarmos aqui no altar a nossa parcela do nosso trabalho, a nossa entrega a Deus. Queridos, para encerrar, certa vez uma famosa revista entrevistou Billy Graham, um dos grandes homens de Deus da nossa era. Há quem diga que o próprio Billy Graham
mobilizou mais pessoas que o próprio Deus. Eu não posso afirmar isso, mas que Billy Graham é uma das referências quando falamos em homem de Deus, um homem que mobilizou estádios, um homem que mobilizou multidões, um grande pregador do Evangelho. E essa revista, uma vez entrevistando Billy Graham, o questionou sobre a sua perfeição. Billy Graham, um homem perfeito, um homem irrepreensível. Há quem diga que o FBI investigou Billy Graham, as suas contas, e não acharam nada, não acharam nem sequer uma transação sem comprovantes ou afins. E essa revista fez essa entrevista e o questionou Billy Graham, o homem perfeito. Ele disse não. E a mulher perguntou: como assim, você não é perfeito? Não, eu tenho falhas. Cite uma aí, mulher, eu gosto de mulher. Mas que se você for puxar na história de Billy Graham, eu não posso afirmar, mas escândalos ou problemas envolvendo essa questão não existiram, porque Billy Graham se permitiu ser essa peça que funciona. Billy Graham aceitou ser como uma pólvora nas mãos do Senhor. E se formos analisar uma pólvora, rapidamente ela pega fogo, e se a pólvora molha, ela falha e, enfim, não acerta o alvo. E muitas vezes nós falhamos, nós temos molhado, nós temos, como posso dizer, nós temos atrasado os planos de Deus em nossas vidas. Mais uma vez, querido, o Senhor quer fazer, e só depende de mim e de você, nos dispormos ao serviço, nos dispormos a sermos peças funcionais no reino de Deus. E, queridos, nessa noite eu os encorajo. Eu não vou mais me alongar, a mensagem era bem breve, mais objetiva, de que possamos sair daqui nessa noite com essa mentalidade de funcionamento, de que possamos funcionar no reino, de que possamos ser peças cruciais a qual o Senhor pode contar. E tudo começa, queridos, com a sua disposição, com o seu coração disposto ao serviço, com a sua entrega a Deus. E assim como homens se levantaram ao longo da história, na Bíblia e na igreja primitiva e na igreja contemporânea, homens que fizeram coisas extraordinárias através de Deus, porque eles se permitiram funcionar. E o Senhor só precisa de uma resposta, de um passo de fé, um passo de coragem, um passo de ousadia, para que Ele mova as coisas e que Ele nos leve para esse lugar acima, esse lugar, esse próximo nível que Ele tem desejado nos levar enquanto igreja. Então, queridos, fiquem firmes e não deixem que o inimigo roube essa palavra do seu coração, essa mensagem soe como uma flecha ao seu e ao meu coração, e que nós possamos caminhar acerca disso. E não importa como você vai sair daqui hoje, talvez, mas como você vai reagir amanhã, na segunda-feira. A segunda-feira é o grande quê da questão, de como iremos reagir ao que o Senhor tem para nós, como iremos reagir, como iremos nos portar pelo que temos ouvido e recebido do Senhor como igreja. Amém? Queridos, Deus abençoe cada um de vocês, que essa palavra ache lugar em seu coração. Amém? Que o Senhor nos abençoe, que nós estejamos dispostos como igreja a avançar, a não parar. Amém? Que possamos ser peças que funcionem e peças que geram frutos. Amém? Queridos, Deus abençoe em nome de Jesus.